E aí, pessoal, estamos de volta com mais dicas de comunicação. Nossa dica de hoje é de entrevista. E a pergunta é: e aí, tem perguntas para mim? Meu nome é Felipe Sack e essa é a nossa conversa de hoje. Na verdade, essa dica é referente a quando a pessoa que está entrevistando pergunta se você tem alguma pergunta para ela. E na verdade, essa é uma das perguntas mais perigosas que tem, e uma das coisas que a gente mais faz é acabar falando: ah, não tenho pergunta, não tenho dúvida nem nada, e a gente fecha por aí. Ou porque a gente tá nervoso, porque a gente tá ansioso, porque a gente só quer que acabe mesmo, não tem nenhuma pergunta. Só que isso é perigosíssimo. Na verdade, a gente quer demonstrar que a gente fez uma pesquisa, ou que estamos de olho na empresa como um todo, ou na área, ou até mesmo nas responsabilidades dessa específica posição, e queremos saber um pouco mais. Aqui, eu gosto muito de pegar o momento para fazer perguntas mais abrangentes, mais pensando na grande imagem aí da empresa como um todo. Então, a primeira coisa, nunca deixe de fazer alguma pergunta. Essa é a parte mais importante, porque se a gente não faz pergunta, pode aparentar desinteresse, ou que a gente só quer sair dali o mais rápido possível, que a gente não tem muitas preocupações e estamos aqui só porque a gente só estamos aqui. Então, vamos sempre tomar muito cuidado para ter alguma pergunta. E a partir do momento que a gente decide fazer uma pergunta ou algumas perguntas, que elas sejam perguntas valiosas, perguntas que causem uma diferença ou que façam a pessoa pensar: nossa, olha que pergunta interessante que esse candidato tem. Então, vou dar alguns exemplos aqui de perguntas que valeriam a pena a gente ter. Então, vamos supor que a entrevista já ocorreu, várias perguntas já foram respondidas, todos estão relativamente confortáveis, e aí te fazem essa pergunta. Então, pra gente finalizar, você tem alguma pergunta para mim? Gostaria de matar alguma dúvida? Eu gosto sempre de fazer alguma pergunta referente à empresa como um todo, como, por exemplo, estratégias da empresa, o momento da empresa onde a empresa está hoje, onde a empresa se vê daqui a alguns anos, aquelas perguntas bem estratégicas mesmo. Então, por exemplo, eu gostaria de matar uma dúvida assim, eu gostaria de saber qual que é a estratégia da área, por exemplo, para daqui a 3 anos ou para daqui a 5 anos, para eu entender quais são os objetivos e as metas e como eu posso ajudar. Aí a pessoa vai responder: ah, nós temos a estratégia de fazer tal coisa até daqui a 3 anos. Ou ela pode falar: ah, nós não temos uma visão daqui a 5, mas temos uma visão daqui a 3 anos. Mas enfim, é uma pergunta mais estratégica que demonstra que o candidato está preocupado em entender onde ele ou ela se encaixa dentro da empresa ou dentro daquela área ou até mesmo daquela posição. Então essa é uma pergunta que eu faria. Uma outra pergunta também seria entender quais são as habilidades que você considera pertinentes ou importantes para essa posição ser feita de maneira efetiva, ou para que eu faça o trabalho de maneira efetiva. Aí, além de tudo que já foi falado dentro da entrevista, dá a chance também para a pessoa que está entrevistando de falar um pouco da opinião própria dela, do que é realmente necessário para essa posição. Então, além do que já foi falado, a pessoa fala: olha, para essa posição é importante ter um pouco de proatividade, ter mais ímpeto, saber falar alguma língua diferente, ou enfim, coisas que não estão necessariamente descritas ali naquela descrição que você viu no LinkedIn, ou seja lá onde for. Então é uma chance para pegar mais informações e que demonstra também o seu interesse. Então essa seria a segunda pergunta que a gente poderia fazer. Caso a gente queira fazer uma outra pergunta mais estratégica, vamos lembrar daqueles relatórios de ESG, que são aquelas pautas que a gente tem hoje em dia, que quase todas as empresas têm, falando sempre do aspecto de social, de ambiental e de governança como um todo. É muito interessante perguntar também para a pessoa que está entrevistando que tipos de pautas são as de maiores responsabilidades no momento, quais são os grandes objetivos referente a cada uma das pautas, ou você pode escolher uma das pautas que você mais se identifica para perguntar mais e demonstrar que você tem interesse nisso. Vamos supor que você se interessa mais pela pauta ambiental, você pode perguntar: onde é que está o grande desafio da empresa hoje no que diz respeito à pauta ambiental em ESG? Aí você vai até pegar a pessoa de surpresa, ela vai falar: nossa, essa pergunta aqui foi interessante. E ela vai falar: estamos com essa visão, com esses desafios, ou às vezes não tem muita visão e precisa justamente de alguém para trazer um pouco mais de abertura para isso. Mas você vê uma pergunta estratégica também. É um terceiro tipo de pergunta que eu faria. E também, no pior dos casos, que não é necessariamente ruim, a gente pode fazer uma pergunta mais voltada à posição como um todo. Então, entender se a pessoa se sente confortável com o que a gente falou. Por exemplo: uma das dúvidas que eu tenho é saber se você se sente confortável com o que foi falado aqui, ou se você tem algum desconforto referente a mim, às minhas habilidades, ao meu currículo, que eu poderia sanar para você no momento. É uma pergunta um pouco diferente essa. Na verdade, é uma pergunta que a gente tem para deixar claro para a pessoa: você ficou desconfortável com alguma coisa que eu falei ou que eu deixei de falar? Só para a gente nivelar aqui a conversa? É um outro tipo de pergunta. Então vocês veem aqui, eu dei 4 tipos de perguntas que a gente pode fazer e que
podem ser alteradas de acordo com a empresa, com a necessidade da área, da posição, isso fica totalmente a critério de vocês, de nós. Mas o importante é não sair de lá sem fazer perguntas. E posso falar para vocês por experiência própria, cada vez que a gente faz uma pergunta interessante ou perguntas interessantes na entrevista, você consegue ver o brilho na pessoa que está entrevistando, pensando justamente, nossa, realmente essa pessoa está interessada, ela não está aqui só pelo cargo, pelo dinheiro, ou só porque precisa de um trabalho como um todo. Que, vamos lá, a gente sabe que a realidade às vezes é que a gente precisa só de um trabalho e a gente quer trabalhar. Mas na visão da entrevista, na visão dessa conversa que a gente tem com quem está entrevistando, é muito importante deixar claro, por meio dessas perguntas, que a gente está pensando na big picture, que eles falam, que é a imagem grande, a empresa como um todo. Isso vai garantir um pouco mais de positividade para quando olharem para você como candidato, o seu currículo como um todo. Então essa é a nossa dica de hoje. Nunca deixem de fazer perguntas ao final da entrevista e tentem sempre pensar nessas perguntas estratégicas ou perguntas interessantes que a gente pode fazer. Caso vocês tenham grandes dúvidas ou comentários a fazer, fiquem aí à vontade, que a gente está sempre de olho nos comentários, e podem trazer aí os seus casos também se quiserem, porque é sempre muito rico. Essa é a nossa dica de hoje e vejo vocês no próximo vídeo.